integral resolve o problema de encontrar a área determinada pelo gráfico de uma função. Essa é a ideia da integral definida. Para facilitar o nosso desenho, e também porque a gente está falando de área, vamos pegar uma função f que é positiva, pelo menos entre a e b, ou seja, o gráfico dela está para cima do eixo x, pelo menos para x entre a e b. E o que a gente quer é achar essa área, que eu chamei de A, determinada por cima pelo gráfico, por baixo pelo eixo x, com x entre a e b. E a ideia é a gente aproximar essa área A, que a gente não conhece, por áreas de retângulos, né? Porque eu não sei achar a área A, mas eu sei achar a área de retângulo. A área de retângulo é base vezes altura. Então, o que a gente faz é partir esse intervalo AB em vários subintervalinhos, com esses pontos que eu falei, chamei de xi. Né? Esses subintervalinhos têm todos o mesmo tamanho, então se eu tenho, digamos, n subintervalos, o tamanho de cada subintervalinho é o tamanho do intervalo original, que é b menos a, dividido por n. Né? Esse tamanho foi o que eu chamei de ΔX. E aí a gente obtém esses pontos, esses x1, x2, etc., que estão aí. Então, no desenho, no gráfico, a gente fica com essa situação. Né? Cada xi, xi mais 1, digamos, cada subintervalinho vai me dar um retângulo, esse retângulo RI, a base é esse xi mais 1, e a altura eu peguei como f de xi. Então, esse retângulo tem área que é base vezes altura. O tamanho da base é ΔX e a altura é o f de xi. Então, essa área A é aproximada pela soma das áreas desses retângulos, que é isso que a gente chamou de SN. E claro que quanto menores são as bases desse retângulo, né? Ou de outra forma, quanto mais intervalos eu pego, quanto mais pontos eu pego, quanto maior é esse meu N, que é a quantidade de subintervalos, melhor é essa minha aproximação. Ou seja, essa área A é o limite desses SN, que a gente chamou de somas de Riemann. E essa é a noção ou a definição de integral definida. Ou seja, a integral definida da minha função f nesse intervalo AB é definida como esse limite. A gente lê isso que está escrito aí como integral de fzinho de A até B, ou entre A e B. Nota uma coisa, aqui a minha função f não precisa mais ser positiva, né? Eu estou tomando isso como uma definição, eu esqueci já um pouquinho dessa ideia de área, e eu estou tomando esse limite como uma definição, então a minha f pode ser qualquer função. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que essa integral não necessariamente me dá uma área. Ela vai dar uma área quando a minha f estiver positiva, ou seja, para cima do eixo x. E o principal teorema aqui, na verdade é o principal teorema do cálculo, né? À toa que ele é chamado de teorema fundamental do cálculo, é o que liga essa ideia de integral definida, que a gente está definindo aqui, como essa soma, esse limite, a aquela ideia de antiderivada, de integral indefinida que a gente já estava vendo. A melhor maneira de pensar esse teorema é que ele está dizendo para a gente como calcular essa integral definida. E o que ele está dizendo é, para calcular a integral definida de uma fzinho entre A e B, o que eu tenho que fazer é achar um fzão, uma antiderivada, e aí avaliar em B, avaliar em A e fazer uma menos a outra. Vamos ver como fazer esse cálculo em alguns exemplos. Nesse nosso primeiro exemplo, a gente quer achar a integral dessa função, desse polinômio, 3x² mais 2x mais 1, e a gente quer a integral entre menos 1 e 2, no intervalo de menos 1 a 2. Ou seja, o meu A é menos 1 e o meu B é 2. E pelo teorema fundamental do cálculo, o que eu tenho que fazer é achar uma antiderivada disso daqui, né? Ou seja, achar a integral indefinida disso daqui. Então, essa integral de, agora, sem limite de integração, ou seja, estou pensando agora em integral indefinida. Isso é o quê? Integral de 3x², 3xa, 2 mais 1 sobre 2 mais 1, então 3x³ sobre 3. Integral de 2x, 2x² sobre 2. E integral de 1, que é x, mais c. Ou seja, isso é x³ mais x² mais x mais c. Essa é a integral indefinida, não é o que a gente quer. A gente quer essa integral definida entre menos 1 e 2. Então, o que a gente quer, que é a integral de menos 1 a 2 de 3x² mais 2x mais 1, já que eu já achei a integral indefinida, o símbolo que apareceu lá no teorema fundamental do cálculo, aqui era o fzão, né? Ou seja, o meu fzão é a integral indefinida, que eu quero avaliar entre menos 1 e 2. Isso aqui é uma maneira simbólica, uma maneira condensada de dizer que eu vou pegar essa função que está aqui dentro, que é a minha integral indefinida, ou seja, a minha antiderivada, avaliar em 2, avaliar em menos 1 e fazer uma coisa menos a outra. Então, é só o que está faltando fazer.
Com x igual a 2, que é o limite de cima, eu estou com 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, mais 2, menos a mesma coisa, só que com x igual a menos 1 agora. Então, menos 1 ao cubo, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1. 2 ao cubo, 8, mais 2 ao quadrado, 4, mais 2, menos 1 ao cubo, menos 1, menos 1 ao quadrado, 1 e menos 1. Então, 8 mais 2, 10, com 4, 14. Aqui tem menos 1, menos 1, com menos, etc., mais 1. E essa minha integral definida deu 15. Nesse nosso segundo exemplo, a gente está com a função x que multiplica a raiz de x ao quadrado mais 1, e eu quero achar a integral definida dessa função entre menos 1 e 1. Bom, como no exemplo anterior, a primeira coisa é olhar para essa função e achar a integral indefinida. Então, eu tenho que calcular a integral de x, raiz de x ao quadrado mais 1. E o que eu vejo é que essa não é uma integral que está na minha tabela de integrais, e eu vou ter que usar algum dos métodos de integração aqui, né? E o fato da gente ter alguma coisa dentro da raiz indica que o ideal é tentar a integração por substituição. Então, vamos fazer a integração por substituição, e eu vou tomar como u a coisa que está dentro da raiz, que é o x ao quadrado mais 1. De modo que o meu du dx é a derivada de u, então é a derivada de x ao quadrado mais 1, que é 2x. Ou seja, o meu du é 2x dx, mas eu preciso substituir esse dx aqui. Então, o meu dx é 1 sobre 2x du. Então, como é que fica a integral indefinida? Integral de x ao quadrado mais 1, tudo isso dentro da raiz. Esse x não estou substituindo por nada por enquanto. Raiz de u, porque x ao quadrado mais 1 foi u. O meu dx é 1 sobre 2x du. Esse x cortou com esse x. Deixa eu já botar esse 1 sobre 2 para fora. Eu fiquei com integral de raiz de u. Espremi aqui. Isso eu sei fazer. Raiz de u é u elevado a meio. Então, eu estou com a integral agora de uma potência. Isso é fácil. Como é que é? É u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Mais c. Meio mais 1 é 3 meios. Então, u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Dividir por 3 meios é multiplicar por 2 terços. U elevado a 3 meios é raiz quadrada de u ao cubo. E eu acho que cabe aqui embaixo, né? Esse 2 com esse 2 vai ficar 1 terço de raiz de, porque eu não posso dar resposta em u. Eu tenho que dar resposta em x, e o meu x é x ao quadrado mais 1. Então, raiz de x ao quadrado mais 1, tudo isso ao cubo. Essa é a minha integral indefinida, é isso que eu estava calculando. Falta agora o quê? Eu ver os meus limites de integração. Então, a integral definida que a gente está procurando, que era a integral de menos 1 a 1 dessa função, x, raiz de x ao quadrado mais 1, eu já achei a integral indefinida disso daqui, então é a coisa que eu vou botar dentro do colchete, né, o que a gente tinha achado. 1 terço raiz de x ao quadrado mais 1, tudo isso ao cubo, que eu quero avaliar entre menos 1 e 1. Por que o mais c não entra aqui dentro? Porque não precisa, nota, eu vou fazer uma coisa menos a outra, vai acabar sumindo esse mais c. Pode botar ele aqui dentro? Pode, não vai mudar em nada. Quando eu avaliar em x igual a 1, avaliar em x igual a menos 1 e fizer um menos o outro, esse mais c vai sumir. Então não faz diferença se a gente coloca o mais c aqui dentro do colchete ou não. Mas vamos fazer essa conta? Então, eu estou com 1 terço, raiz de, estou avaliando em x igual a 1, então 1 ao quadrado, que é 1, mais 1, tudo isso ao cubo, menos a mesma coisa com x igual a menos 1. Então, 1 terço, raiz de menos 1 ao quadrado mais 1, tudo isso ao cubo na raiz. Aqui eu estou com 2 ao cubo, deixa eu deixar assim por enquanto. Porque o que eu estou notando é que menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado, ou seja, aqui vai ficar 1 mais 1, 2 ao cubo também. Eu não preciso nem fazer a conta e ver quanto que é isso aqui, né? Ficou uma quantidade menos a mesma quantidade, ou seja, zero. Né? O que eu estava notando é que quando eu substituo x ao quadrado, tanto faz se é 1 ou se é menos 1, de qualquer jeito vai dar a mesma coisa. E aí a minha integral deu zero. Nos próximos exemplos, pausa o vídeo e tenta fazer. Aqui nesse terceiro exemplo, a gente quer a integral de menos 1 a 0 de x ao cubo mais 1. Nesse exemplo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Bom, então vamos lá. Como nos exemplos anteriores, primeiro eu preciso me preocupar com a integral indefinida.
E eu podia fazer igual nos anteriores, né? Fazer a integral indefinida, calcular e depois jogar no colchete. Mas olha, essa é uma função bem simples, né? Então deixa eu já fazer assim, para poupar um pouquinho de tempo. E já botar aqui dentro do colchete a minha conta da integral indefinida. Qual a integral de x ao cubo? X à quarta sobre 4. Qual a integral de 1? X. E pronto. Nota que eu não preciso nem botar o mais c, porque o que aparece aqui dentro é a antiderivada, é só o meu fzão. E agora o que eu tenho que fazer? Substituir em zero, substituir em menos 1 e fazer um menos o outro. Então, quando x é zero, eu estou com 0 à quarta sobre 4 mais 0. Quando x é menos 1, eu estou com menos 1 à quarta sobre 4 mais menos 1. E agora é só fazer conta. Aqui é tudo zero, né? 0 à quarta é 0, mais 0 é 0, tudo zero. E do lado de cá, menos 1 elevado a 4, isso dá 1. Sobre 4, menos 1. Então, eu estou com menos. Então, quanto é 1 quarto menos 1? É menos 3 quartos. Então, eu estou com menos 3 quartos, que é 3 quartos. E pronto, está aí a minha integral definida. E nesse nosso quarto e último exemplo, a gente quer a integral de 0 até 1 dessa função, é x ao quadrado, que multiplica x ao cubo mais 1, tudo isso elevado à quinta. De novo aqui eu noto que eu vou ter que usar um método de integração, né? E como eu tenho uma coisa elevada à potência quinta, o ideal é tentar a integração por substituição. Então eu vou fazer a integração por substituição. Para quê? Para achar a integral indefinida. E aí quando é um caso em que eu tenho que usar um método de integração, eu prefiro fazer a integral indefinida e depois jogar aqui nos meus limites de integração. Daquele que a gente fez no exemplo 3, de já ir fazendo, já ir resolvendo e depois substituir, eu acho mais complicado quando a gente está usando algum método de integração. Então aqui eu prefiro olhar primeiro para a minha integral indefinida, x ao quadrado, x ao cubo mais 1, elevado à quinta, resolver essa integral indefinida e depois pensar na minha integral definida, fazer as coisas devagarzinho. Então, como a gente falou, o que deve ser o u? Deve ser o que está dentro da potência quinta, né? Então, meu u vai ser x ao cubo mais 1, de modo que o du dx é a derivada de u, então derivada de x ao cubo mais 1, ou seja, 3x ao quadrado. Então, meu du é 3x ao quadrado dx, e o dx, que é o cara que eu quero para poder substituir, é 1 sobre 3x ao quadrado du. Então, como é que fica a minha integral indefinida? Integral de x ao quadrado, x ao cubo mais 1, tudo isso à quinta. Esse x ao quadrado eu não estou mexendo nele ainda. X ao cubo mais 1 virou o meu u. Então, u à quinta. Dx é 1 sobre 3x ao quadrado du. Esse x ao quadrado cancela com esse x ao quadrado. Ficou bem parecido com o exemplo anterior, né? Com o exemplo 2. Porque agora eu estou com a integral de u elevado a 5 vezes esse 1/3. Então, deixa eu manter esse 1/3 do lado de fora. Integral de u elevado a 5, u elevado a 5 mais 1, que é 6, sobre 6 mais c. Bom, estou ficando com 1 à sexta sobre 18, deixa eu botar o sobre 18 aqui logo, mas eu vou logo trocar esse u por quem ele é. Então, x ao cubo mais 1, tudo isso à sexta sobre 18 mais c. Essa é a minha integral indefinida, que é o que a gente queria achar para poder substituir nos meus limites de integração. Então, a minha integral definida fica como? Eu queria a integral de 0 a 1 dessa função, eu já tinha achado a integral indefinida, tinha dado isso aqui, agora o que eu tenho que fazer é avaliar entre 0 e 1. Então, quando x é 1, eu estou com 1 ao cubo, que é 1, mais 1 elevado a 6 sobre 18, e quando x é 0, eu estou com 0 ao cubo, que é 0, mais 1, tudo isso elevado a 6 sobre 18. E agora é só fazer essa conta. 1 mais 1, 2. Então, 2 à sexta sobre 18. Menos 0 mais 1, 1. Então, 1 à sexta, que é o próprio 1, sobre 18. E quanto é 2 à sexta? 2 à quinta é 32. 2 à sexta é 64 sobre 18. Menos 1 sobre 18. Essas duas frações já estão no mesmo denominador. Então, eu estou com 64 menos 1, 63 sobre 18. Posso ajeitar um pouquinho mais, né? Aqui todo mundo é múltiplo de 9, aqui todo mundo é múltiplo de 9. Dividindo por 9, eu vou ficar com 7 meios. E pronto, essa é a minha integral definida. No próximo vídeo, a gente vai ver duas aplicações dessa noção de integral definida. Uma, na
verdade, a gente já viu que é esse cálculo de área determinada pelo gráfico de uma função. A outra aplicação é mais legal, é, digamos, mais aplicável. É o cálculo do valor médio de uma função no intervalo.